find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas pessoal, o meu nome é Emanuel. E o meu nome é Miguel e hoje temos mais um daqueles convidados extremamente especiais, fantásticos, lindos e incríveis. Duarte Sotomayor Costa. Sotomayor? Não, tudo bem. Eu acho que provavelmente devo ser a única pessoa do nosso grupo que te trata por Sotomayor. Não sei porque a cabeça vai para Mas o esse nome é teu bom. apelido. O teu nome é fixe. É verdade. Os é três verdade, nomes. Sim. Mas eu sou um bocado do contra. A minha mãe sempre quis que eu usasse o nome e eu sempre fui do contra em relação a ela. Portanto. Ok, fair enough. Licenciado em Física, mestre em Matemática e agora doutorando em Matemática também. Yes. Para quem estiver a ouvir lá em casa, normalmente as pessoas que nós trazemos aqui têm um percurso dito linear, que é o pessoal faz a licenciatura numa determinada área, continua na mesma área até ao mestrado e depois das duas uma vai trabalhar ou vai estudar, vai para doutoramento e estuda mais ou menos um tema relacionado com aquilo que estudaram previamente. Uhum. O que é que aconteceu contigo? Acho que podemos começar por aí. O que comigo? Eu sei mais ou menos o que é que aconteceu contigo e acho giro. Por acaso é engraçado porque não foi linear, mas eu sinto-me a voltar à posição que tinha inicialmente. Eu no secundário deu-me um clique. Eu comecei a ver montes de vídeos de física, comecei a ficar muito super fascinado com cenas de física e a ver lectures de Leonard Susskind e coisas assim, no YouTube. Sabes quem é? Não. Pronto, mas lectures no YouTube, acho que isso é suficiente. E depois, então tornou-se óbvio para mim, com isso obviamente eu também estudava matemática, mas o meu foco era física, tornou-se óbvio para mim que licenciatura em física era aquilo que eu queria. Pronto, mas depois, ao longo do curso, fui talvez percebendo que a maior parte das pessoas que estavam à minha volta não partilhavam se calhar os mesmos interesses particulares, os mesmos interesses em detalhes das coisas que se estudavam, que a mim me interessavam, mas comecei a notar que havia uma certa parecença nisso com o pessoal de matemática, mais com o de física. Parecenças tuas com aquilo que gostavas? Sim, com aquilo que com as dúvidas naturais que me surgiam quando estávamos a estudar alguma coisa. Muitas vezes não eram se calhar dúvidas muito interessantes para o pessoal de física, tanto para professores como para colegas, tirando obviamente alguns colegas. Acho que o Miguel costumava ter... Tu tens... ok. Sim, porque o Miguel é de física, mas é grande nerd da matemática também. Tudo. O Miguel é uma pessoa curiosa, e acho que... Só que em física foi uma coisa que eu estava à espera de encontrar e que sinto que não encontrei na maior parte do tempo, foi uma curiosidade geral. Sentia que às vezes as dúvidas que eu punha não eram muito bem recebidas, basicamente. Tens algum exemplo? Tenho exemplo concreto. Posso ver se tu consideras isto como exemplo? Sim. Eu lembro nitidamente, e já agora, vocês são bem fofos, meu, obrigado, vocês também são incríveis já agora. Eu lembro-me de uma vez, nós estávamos numa aula de eletromagnetismo, se não me engano estávamos a falar da lei de Gauss, e do facto das cargas anularem-se na superfície ou na fronteira. Não te lembras de uma situação assim que tu tiveste ali para aí 15 minutos a falar com a Margarida Cruz, que era a nossa professora na altura, Sim. do porquê disso acontecer? Eu lembro, tenho assim uma vaga ideia de que tu perguntaste imenso ou focaste-te num ponto que a maioria dos nossos colegas, e até posso dizer eu, se não estou equivocado, estávamos a tomar por garantido, percebes? Que era a neutralidade dos materiais. Certo. Eu não sei se tu te lembras assim disso ou se tinhas outro exemplo. Lembro-me vagamente, mas isso é certamente um bom exemplo em que, por alguma razão, quer dizer, estávamos a falar de um cenário físico e começávamos a escrever matemática sobre aquele cenário, mas depois chegávamos a um certo passo e então, por argumentos intuitivos, a massa não pode estar carregada, senão se calhar atrair outras cenas, não sei. Montes de argumentos assim, intuitivos,
resolvem a matemática. Portanto, nós passamos do cenário físico, escrevemos matemática sobre ela, mas depois, tipo, parece que a matemática está a guiar o resto, mas chegamos a certas alturas em que, ok, aqui já escolhemos que a matemática não guia, queremos que a intuição se imponha aqui, basicamente. Pronto, isso fazia-me alguma confusão, porque era um pouco, parecia-me talvez um pouco arbitrário, porque aqui e não ali usar a intuição. A intuição, que queres dizer, no fundo, chega a um ponto em que tu, através da formulação matemática, tu não consegues chegar a um resultado, tens de recorrer a um argumento físico, observacional ou assim, Sim. para dizer... Sim, é verdade, mas quer dizer, eu não invalido nada disso, porque Sim, quer dizer, okay. no fundo estamos a tentar modelar uma situação, portanto acho que tudo é válido desde que no fim depois a modelação seja bem sucedida, só que isso eram de facto os argumentos que eram argumentos matemáticos, ou seja, podia-se fazer ali um passo matemático que justificava aquilo por completo. E a mim o que me incomodava era que isso existia, mas que não se falava como se existisse. Era tipo, ok, porque para mim seria diferente se, ok, aqui isto acontece, está justificado matematicamente, tem tipo de raciocínio matemático por trás, mas tem umas ideias um bocado complicadas por trás, teríamos que entrar, não vamos fazer isso, mas mesmo intuitivamente isto faz sentido. Isto para mim seria completamente razoável, talvez não completamente satisfatório, porque ainda assim gosto de ver os detalhes às vezes, sempre fui um bocado assim, mas sem dúvida razoável. Só que não era isso que acontecia. Muitas vezes aquilo que acontecia era dava-se o argumento físico e eu fazia perguntas acerca daquilo, até porque tudo o que é intuição não tem que ser óbvio para toda a gente. Pois. E às vezes também era esse o problema que eu tinha com certas coisas, é que podia fazer sentido, mas não ser óbvio ao mesmo tempo, basicamente. E portanto, às vezes ia fazer essas perguntas, e no caso da Margarida Cruz isso não é verdade, porque ela é bastante... É uma professora que está sempre aberta a perguntas e sempre gostei imenso de falar com ela, mas com outros professores acontecia imenso tipo, haver respostas do tipo... isso não... Isso não importa, tipo, dar dismiss de alguma forma à pergunta, basicamente. Tipo, isso não é a parte importante, o que é importante é que temos este resultado e não sei o quê. E de certa forma, eles têm uma certa razão, né? O que estás a dizer é que a ti incomodou-te e isso talvez tenha sido a motivação para tu, ok, então... Sim, é assim, eu acho que há uma certa razão para fazer isso, mas eu acho que se as coisas têm uma certa... como é que eu ia dizer? Porque no fundo aquilo que professores em física costumam fazer é usar certas formulações matemáticas para estudar um fenómeno, mas depois é às vezes aquela desistência dessa formulação para usar a intuição e dizer, ok, isto faz sentido, vamos saltar essencialmente para o resultado. Que se na verdade não poderiam fazer isso, para mim seria muito mais razoável dizerem, ok, isto tem a sua formulação, nós não vamos entrar por aí. E isso para mim é perfeitamente aceitável. Tipo, as pessoas não conseguem fazer tudo na vida, portanto, há certas coisas que se têm que sacrificar. Exatamente, pronto, coisas assim. Até acho que seria mais honesto para com os próprios alunos, não é? Sim. Chamá-los a atenção de que estas coisas não caem do céu. Existem postulados, existem assunções, existem principalmente nuances que, ao nível de ensino a questão, a vasta maioria, existem exceções, mas a vasta maioria, à partida, poderá não acompanhar e iria criar uma bola de neve. Até porque... Iria-se perder muito tempo, se calhar. Eu vejo aí tipo um problema fundamental, que é, tu apelas, nesses tipos de passos, tu apelas à intuição e depois ou a pessoa percebe a intuição ou não percebe a intuição. E para quem não percebe a intuição é especialmente útil ter acesso aos detalhes para ganhar a intuição. Portanto há um certo... É tipo, ou tens ou não tens. Ou tens este talento ou não tens. Pois. E não sei, algo que
que a mim me afastou, tipo, isso pelo menos afastou-me um bocado da física, mas lá está, eu diria que isto é um problema fundamental de relações com pessoas e de como é que eu ia dizer, talvez achei que não tinha o suficiente em comum com um certo tipo de pessoas e tinha mais em comum com outro tipo de pessoas, e foi na verdade essa a razão que me fez mudar de área. Não foi propriamente deixar de gostar de física e perceber que a minha cena era matemática, porque eu não acho que... Eu acho que ainda penso exatamente da mesma forma como sempre pensei. Pois. Então, ou seja, essa foi um bocado a tua motivação, né? Mas a matemática que estudaste, entretanto, e que estudas agora, pronto, qual foi a matemática que fizeste no teu mestrado? Porque matemática é uma cena bem abrangente, né? Portanto, tu achas de ter estudado uma coisa específica? Sim. Pois, não sei se estás à procura já agora que eu diga tipo o que é. Não sei. Se quiseres entrar em detalhes. Pronto, aquilo que eu fiz foi dentro de uma teoria que é a teoria de D-módulos. Quem quiser pesquisar tem aí o nome, mas eu não vou entrar em o que é, se calhar. Em detalhes. Exato, em detalhes. D-módulos, sim. Como é que se escreve já agora? Só para... Portanto, é D... Eu não vou descrever aqui ainda por cima ao contrário para a câmera. É D-módulos. Portanto, módulos como se fossem módulos tipo disciplinas e coisas assim. Ok. Pronto, quer dizer, aquilo que eu realmente fui fazer acabou por ser muito diferente da física. Aliás, eu até, durante uns tempos, pelo menos aquilo que ditou o que eu fazia na matemática foi um bocado de indignação com a física. Foi mesmo, portanto, eu fui para o mais abstrato possível. Pronto, e agora... É por isso que não queres entrar em detalhes, porque é tipo... Sim, talvez. Achas que vai ser scary? Sim, e... Acho que se tem que ter uma certa bagagem para acompanhar provavelmente algumas nuances associadas ao tema. Mas não é só isso. Quando me perguntam sempre, e perguntam-me várias vezes, até mesmo tipo em almoços e jantares com a minha família, gostam-me sempre de perguntar essas coisas e eu fico sempre atordoado, sempre. Acho que em parte é porque eu próprio não concordo com aquilo que eu fiz, basicamente. Ou seja, eu gostava que tivesse sido outra coisa, mas eu senti que não tive outra opção. Basicamente foi um bocado isso. E principalmente na altura fazia todo o sentido para ti. Quer dizer, inicialmente sim, depois deixou de fazer sentido e por isso é que eu tive imensa dificuldade em acabar o mestrado. Foi exatamente por causa disso. Tipo a parte da entrega da tese, de escrever tudo e não sei o quê, era quase, dava-me só um sentimento de derrota porque não era exatamente aquilo que eu queria fazer com matemática e não tinha sido aquela a razão pela qual eu tinha ido para a matemática. Ou seja, sentes que a dada altura, pelas coisas que tu estavas a descrever que sentiste quando estavas no curso de Física, tu utilizaste aquele tipo de matemática, aquela área específica ou sub-área específica da matemática como uma espécie de refúgio e de revolta, e depois apercebeste-te ao longo do caminho, em particular provavelmente no ano da tese, de que eu estou a ir contra as minhas próprias, se calhar, convicções e ideias daquilo que eu realmente quero fazer com a matemática. Sim, sem dúvida. É uma ótima descrição da coisa, sim. Sim, é isso. Então, mas, ou seja, sim. tu agora desviaste outra vez do que estavas a fazer e já estás no doutoramento, né? O que ele disse. E agora estás a fazer algo diferente do que fizeste na tese de mestrado. Quando é que acabaste o mestrado? Foi o ano passado, em setembro. Ok. É assim, essa é a parte que também precisa de explicação, talvez, porque aquilo que eu estou a fazer não é muito diferente daquilo que eu fiz no mestrado. Okay. Mas agora há uma postura muito diferente, pelo menos da minha parte, em relação a fazer isso, e eu tento, de certa forma, também compensar com outras coisas, por causa do sentimento que o Miguel descreveu. No fundo, eu não fiquei contente com a abstração e o quão isolado aquilo talvez me fazia do resto, vou dizer sociedade em geral, porque mesmo até colegas em matemática eu não sentia que conseguia discutir sequer as coisas com eles, portanto aquilo
não sei, tornou-se uma coisa muito solitária. Coisas que estudas é o maior nível de abstração matemática que existe. Isso eu não diria que é. Isso eu não diria que é, mas pelo menos daquilo que eu conheço não está muito longe. Mas... Dirias que ainda tens um percurso, né? Uns ajustes a fazer. Tenho uns ajustes a fazer. Não, e é que... Redemption Arc. Yeah. O engraçado é que mesmo se nós soubermos mais ou menos aquilo que nós queremos, temos que ter um veículo ou temos que ter uma forma de o fazer, e isso passa por muitas vezes conhecer as pessoas certas ou estar no sítio certo. Essas coisas têm todas que se reunir em conjunto e é muito difícil que isso aconteça. E portanto, até que isso aconteça, eu tenho fé que alguma vez isso há de acontecer, mas também, olha, serendipity, não é assim a palavra? sim, exatamente. Nós temos um amigo que gosta muito dessa palavra. Sim, Ou seja, sim. também podes fazer, também dá para ir fazendo acontecer, né? Mas Mas é isso, é um bocado assim que eu encaro a coisa. sorte cria-se, não é? Aquilo que eu estou a fazer, exato, aquilo que eu estou a fazer, se calhar não é exatamente aquilo tipo, que me apaixona, mas epá, sem dúvida que me vai dar tipo, ferramentas para o que quer que seja que eu realmente queira fazer. Ok, então eu por acaso estava aqui a pensar, o que é que seria então o que te apaixona? Boa pergunta. Tudo bem, porque nós estávamos agora aqui a falar do que é que tu fizeste, do que é que estavas agora a fazer, e no entanto tu disseste mais ou menos no que é que estavas a estudar e que é muito abstrato e não sei o quê, e disseste que não é exatamente o que eu quero. Então, Ou seja, após teres criado essa sorte, todas essas condições... Estarias aonde? Sim, sim. Como eu poderia descrever isso é um bocado da mesma forma que provavelmente muitas das pessoas em física descrevem, que é assim, eu gosto bastante de matemática, mas eu adoro principalmente quando a matemática está em contacto com algo real e se usa para modelar problemas e coisas reais, coisas com que as pessoas se conseguem conectar. Portanto, eu diria, pelo menos acho que esta é a melhor forma em que eu consigo expressar isto, e provavelmente muita gente em física diria exatamente a mesma coisa, mas é muito delicado depois, porque aquilo que eu estou a descrever é todo o mundo, há muitas coisas possíveis dentro disso, e a verdade é que a pessoa precisa de ir explorando e precisa de ir vendo, ok, eu gosto do que tipo, esta pessoa teve a fazer, não gosto tanto do que esta pessoa teve a fazer, mesmo que tenha ambas as coisas tenham como é que eu ia dizer, they fit the description, basically, tipo, Okay. Mesmo que isso aconteça, é preciso ir ali tipo remando. Por exemplo, em física eu já tinha isso, mas claramente não era pelo menos matemática o suficiente para eu estar satisfeito. Agora é demasiada matemática para eu estar satisfeito. Ok. Portanto, é ali qualquer coisa no meio e é difícil encontrar. E há muita gente, principalmente o pessoal, quem vai para física, que quer tipo física teórica, há muita gente que fica ali tipo a ir para matemática e de não ir. Há muitos miúdos agora tipo a acabar a licenciatura em física com quem eu falo tipo, muito frequentemente que têm este problema. Tem vindo a ser cada vez mais, não é? Também tenho eu pelo menos tenho notado nisso, sim. Ou seja, que fazem a licenciatura em física e depois se calhar vou para a matemática. Sim. Ok. Tem havido imenso disso. E eu próprio, quer dizer, eu posso falar-lhes da minha experiência, mas eu não lhes consigo dizer o que fazer, porque isto não há mesmo outra forma senão ir explorando e ir ajustando tipo, o caminho. Pois. Mas, ou seja, tanto há pouco quando estavas a falar da tua motivação, como estás o que está em relação ao que estás a dizer agora, há bocado tinha pensado numa pergunta que é: tu achas que tudo pode ser descrito através da matemática? Ou seja, nós podemos ter limitações, nós falamos muitas vezes aqui no podcast sobre as limitações do ser humano, de chegar lá e não sei o quê. Sim, mas alcançar a verdade através, nomeadamente da ciência, destas ferramentas científicas que nós temos. Ou seja, se calhar colocando a pergunta de outra forma, será que é possível utilizar a matemática para averiguar tudo aquilo que pertence a este mundo? Basicamente.
É uma E aqui pergunta... já estamos a entrar na parte da filosofia, portanto tira o chapéu de matemático. Pois, Como dizia o Rafael, Eu adoro... Não, mas eu tirou adoro... o chapéu de física e ele tira o chapéu de matemática. Essa foi muito boa, já agora. Mas eu adoro isso, portanto, eu não me importo de tudo. Isso é uma pergunta interessante porque eu acho que mudei mais ou menos a minha opinião. A minha opinião sempre foi não. Acho que a matemática tem os seus limites muito, muito vincados e que há muitas coisas que nós nunca havemos de conseguir descrever com matemática. Hoje em dia, também o que é descrever, não é? Uma coisa super... Pois, exato. Hoje em dia, pá, quer dizer, acho que aquilo que eu acho é talvez uma coisa com uma nuance que é, eu acho que dá para usar matemática para pelo menos descrever parcialmente tudo, ou pelo menos eu hesito muito em dizer tudo, mas não me vem nada à cabeça, e eu já penso nisto há algum tempo, não me vem nada à cabeça que eu pense, não consigo de todo descrever isto com matemática. É a tal diferença que nós vemos também entre certas coisas que estão... Eu fiz uma pergunta do género no episódio passado, que é certas coisas estão fora do nosso conhecimento, mas nós dizemos tipo, não, isto é concebível estar no nosso conhecimento, nós só não temos conhecimento acerca disto porque faltam-nos instrumentos, faltam-nos mecanismos para observar, tipo, a teoria ainda não chegou lá, mas tipo, é concebível que chegue lá, e depois existem coisas que é tipo, eu não consigo imaginar uma maneira de que sequer que o cérebro humano consiga tipo, resolver tal coisa, estás a ver? E o que tu estás a dizer é que não consegues pensar numa coisa em particular em que aches que seja uma limitação inerente e não apenas uma limitação das nossas capacidades, não é? Sim. Eu acho que consigo perceber o teu pensamento. Achas que posso tentar descrever? Eu acho que... E se for isto que eu vou dizer, eu subscrevo perfeitamente a tua visão. Mas pronto, vamos lá ver. Que é... Se tu pensares como eu acho que a matemática consegue descrever a realidade física bem o suficiente para nos deixar calminhos à noite. Estou só a brincar. No entanto, é também importante reconhecer que a matemática aplicada ao contexto dito real tem o seu caráter de falível. E, portanto, muito provavelmente, tu não consegues descrever tipo, toda a natureza da realidade só com a matemática. Porque lá está. Acho que nós até já falámos sobre isto num episódio anterior, que é, por mais robusto que o nosso modelo físico seja e por mais complexa que a matemática que estamos a utilizar e a empregar nesse modelo físico seja, a verdade é que, pelas nossas condições intelectuais e biológicas, nós também temos o nosso caráter finito e falível. E, portanto, por consequência, a nível de argumento lógico, a matemática e os modelos podem descrever muito, muito bem a realidade, mas nunca vão conseguir descrever exatamente aquilo que é a realidade. Então, se calhar é essa a tua opinião. E se for... Bem, esta é a minha opinião. Há uma certa mudança que eu ponho aí, que é curioso. Eu acho que há uma forma de escrever matemática que descreva qualquer coisa, quase, mas não de uma forma unificada. Ou seja, não com uma axiomática que depois leva à descrição de tudo. Mas sim com modelações esporádicas de certas ideias e de certas situações individuais. Basicamente, acho que é isso que eu... Exato, acho que é isso que Mas surgiu bué de perguntas. Tipo, se eu fizer alguma pergunta e tiver a interromper o raciocínio... Claro. Mas já agora, isso que tu estás a dizer... Eu não cheguei a dizer, mas estava bastante implícito no meu pensamento. Já agora. Lá está. Se a matemática e, por consequência, uma teoria física que te consiga descrever tudo... Eu não tenho confiança ainda o suficiente para dizer que nós vamos conseguir, mas eu estava a operar precisamente nisso que tu estavas a dizer, que é utilizar a matemática para modelar certos cenários físicos, biológicos, químicos, o que seja. Mas eu acho que, ou seja, então tu acabas por concordar comigo, que é,
nós conseguimos utilizar a matemática para descrever estes cenários, mas tipo, pela própria natureza da realidade, nós não vamos conseguir descrever exatamente, porque lá está, chega e tanto eu como tu não somos propriamente as pessoas mais ligadas à programação e à computação, mas nós hoje em dia temos os supercomputadores que te conseguem resolver uma catrefada de coisas, mas mesmo esses computadores têm memória limitada. Portanto, chega a um ponto em que tu podes fazer uma função que é algo exato, é algo abstratamente exato, quando aplicado ao contexto físico real, ao computador, vocês percebem o que eu quero dizer? Deixa de ser uma função e passa a ser nada mais nada menos do que uma série, seja ela de Taylor, de Fourier, o que seja. Mas, portanto, sendo uma série, ou melhor, um polinómio, na realidade é um polinómio, vai chegar a um ponto em que tu tens que cortar ali na ordem. Quer pelo próprio critério de convergência, quer pelas próprias limitações da máquina, mas com isto eu quero dizer que tem que haver um ponto em que tu tens que ter ali um cut-off e dizer, ok, eu a partir daqui já não consigo fazer porque não tenho recursos para tal. Então eu acho genuinamente que, lá está, a matemática pode-te ajudar a descrever imensas situações, físicas, químicas, biológicas, geológicas inclusive, mas pela própria natureza e complexidade da realidade, eu acredito mesmo veementemente que não consegue mesmo descrever tudo exatamente. Nós precisamos clarificar uma coisa antes disso, que é a matemática é uma descoberta ou uma invenção? Pronto, já sabia o que ia dizer. Porque ele está a falar a partir do... Lembras-te da conclusão que nós chegámos mais ou menos no outro episódio, que é tipo, eu já não me lembro se tu concordavas com isto ou não, que é, nós chamamos a mesma coisa à matemática linguagem e à matemática... Certo. Matemática. Estás a ver? Certo. O que tu estás a dizer é referente à matemática linguagem. E aqui a questão é, será que a matemática, entidade real que existe, sobre a qual nós formulamos a linguagem... Mesmo assim, eu percebo que estás a dizer, mesmo assim eu digo o mesmo. Pronto, ok. Eu tenho uma ideia em relação porque essa matemática pode ter uma correspondência do abstrato para o real, mas a partir do momento em que tu vais lá de cima cá para baixo, eu acredito que pelas próprias limitações de tudo, da realidade, então, de nós a aferirmos, eu acho que não... Então, mas nós não concordamos, porque para mim não há essa cena do lá de cima cá para baixo, tipo, do abstrato para o real, porque lá está, a matemática efetivamente não é uma invenção, é uma descoberta, e é o que é o mundo. Nós, através da linguagem, é que estamos a inventar... Eu diria outra coisa. Eu se calhar discordaria com vocês os dois. Que é, eu discordo desta última ideia. Que é... eu acho que a matemática em si e aquilo que nós tentamos fazer quando estamos a escrever matemática é tocar numa coisa tipo, transcendente, mas o transcendente eu não diria que é... eu diria que é uma ideia e que não é a verdade. Ou seja, aquilo... Porque nós temos certos pensamentos, podemos ter certas perspectivas sobre alguns fenómenos ou certas situações, e aquilo que nós tentamos fazer quando estamos a fazer matemática é descrever o máximo possível essas ideias e esses pensamentos através de uma linguagem. E eu acho que tanto há uma limitação uma possível limitação da linguagem para a ideia, como há a limitação da ideia para a verdade. E, portanto, eu acho que há aqui 2 níveis e 2 graus de falibilidade, basicamente, de conseguir descrever aquilo que é real, basicamente. Então tu estás mais próximo do que ele acredita, se calhar, que é... Ou seja, a matemática é uma abstração, que no fundo tu dirias que é uma ideia, não é? Que depois, pronto, vem cá, lá de cima, cá para baixo, e para a realidade. Para a linguagem. Mas lá está, tipo... Tu quando dizes que vem da abstração cá para a realidade, para a linguagem, eu aí discordo contigo, porque a linguagem não é a realidade.
Sim, não é a realidade. Não é a realidade. Sim, mas eu também não estou a dizer isso. Mas Então o que é isso? Ou seja, Não, tu tens três coisas. Tens a abstração, tens a linguagem e tens a realidade física. São três coisas. Era o que o Eduardo estava a dizer. E eu concordo com isso. Pois, basicamente. É porque, quer dizer, o que é matemática nós podemos interpretar de formas diferentes. Mas aquilo, pelo menos, que acontece quando se está a fazer matemática é mais a ligação entre o... como é que eu ia dizer? É de certa forma nós temos uma ideia inicial e depois tentamos escrevê-la através de linguagem e com a linguagem ela torna-se possivelmente outra ideia diferente. Que é se calhar uma aproximação do inicial, mas não exatamente o inicial. Sim, mas a minha questão aqui é só porque é que esse inicial é uma ideia. Porque, vamos pegar no mais simples. 1 mais 1 é igual a 2. O número 1 não existe na realidade. O que existe é a abstração que é feita através da linguagem. Porque a realidade não é uma abstração, é uma materialização, é o que está, é o que é. Estás a ver? Tu se tiveres uma banana mais uma banana, tu de facto tens duas bananas. Eu percebo o que estás a dizer. A abstração que ele diz que é uma coisa e outra coisa, não sei o quê, para mim é só a mediação entre a realidade e a linguagem. Eu percebo o que estás a dizer, mas aí acho que há duas maneiras. Há aqui dois casos diferentes, que é, primeiro, uma ideia que é simplesmente abstrata e nem sequer tem uma realização tipo, em termos de fenómeno ou coisas assim, que é, por exemplo, o número 1 é um excelente exemplo, porque o número 1 representa unidade, é ver uma coisa por inteiro. O número 2, por exemplo, é ver uma coisa como uma soma de duas partes. Portanto, por exemplo, nós podemos estar a ver esta mesa como a soma do tampo com as pernas. Ou podemos estar a ver a mesa como um todo. Essa é a diferença entre estar a ver uma coisa enquanto número 1 ou estar a ver uma coisa através da lente de tipo A mais... É um fenomenológico, não é? Exatamente. Exato. E isso eu até diria que nem tem uma componente de quase de verdade ou falso, não é? Não é pelo menos empírico, não é? É simplesmente uma ideia que... Exato, não se aplica aqui sequer não há maneira de testar se o inteiro existe, porque o inteiro é uma questão de perspectiva. E, portanto, nesse sentido, acho que sim, a ideia aí é a verdade, mas é diferente quando estamos, por exemplo, a aplicar a matemática em física. Porque aí nós temos um fenómeno que é real e temos uma ideia, daí queremos uma abstração de como achamos que se calhar aquilo está a funcionar. E aí é que já há possivelmente a desconexão entre a realidade e a ideia. Basicamente era disso que eu estava a falar, era mais deste caso, mas tens toda a razão com que há muitos casos em que sim, a matemática está a descrever algo que é real e que nem tem componente empírica para estar a discutir se é verdadeiro ou falso. É simplesmente real, mais real do que qualquer outra coisa, porque as pessoas veem as coisas como um inteiro e não se veem sempre como tipo de soma de partes. Né? Tipo... Mas, por exemplo, tu consideras que o número 1 é uma abstração. Sem dúvida. Daí eu dizer que a própria linguagem é a abstração. Eu não vejo como tu estás a dizer que vês, que é tipo, tens a abstração, depois tens a linguagem, depois tens o mundo real. Então, mas eu dou-te um exemplo concreto. Tu tens a ideia abstrata de número 1. Abstrata. Independente da mente de quem está a pensar sobre essa ideia. Mas tu, ao longo da história, tu pudeste representar essa mesma ideia, que é a ideia de número 1, de forma diferente. Tu tinhas números árabes, tu tinhas números indianos. A linguagem é diferente, mas é tudo através da linguagem a construção de uma abstração. Tudo bem. Então, e nós concordamos nisso. Eu pelo menos, aquilo que eu disse não invalida de todo o que tu estás a dizer agora. Aqui vai de encontro a uma coisa que é também quando nós estivemos a falar, agora estamos a falar português uns com os outros, nós podemos ver isto, como, quer dizer, podemos ver, se escrevermos, podemos ver uma frase que digamos como um conjunto de caracteres, ou podemos ver como uma ideia que está a ser traduzida em caracteres, que é suposto passar para a pessoa que está a ler. Mas até pode não passar. Não é? Até pode não passar para a pessoa que está a ler. E aí, quer dizer,
o que é linguagem exatamente, não é? Isso é incrível. Deixa-me só fazer uma à parte antes de passar passar a palavra para ti. Existe um artigo muito giro, um artigo filosófico, de 1970 e troca o passo, se não me engano. Eu não me lembro de quem é, mas chama-se Logic and Conversation, que toca precisamente nisto que nós estamos a dizer. Ou melhor, Logic nisto que and Conversation. o Duarte acabou de dizer. Eu tenho no meu telemóvel depois. O que eu ia dizer é... na minha cabeça, eu não sei se entendi a 100% tipo, a tua lógica, porque tu disseste que... Pronto, vocês dois disseram que há 3 partes, não é? Que é a realidade, é a linguagem e é a ideia em si, não é? Sim. E eu não consigo ver estas 3 coisas. A única coisa que eu vejo é, pegando outra vez, fazendo o paralelismo entre, pronto, linguagem matemática para linguagem normal. Tu tens uma árvore, certo? E tu chegas aqui ao papel e escreves árvore. Eu, quando leio isto, eu não estou a entender o objeto fenomenológico. Eu estou a absorver a ideia. Eu estou a absorver a abstração. Árvore. Eu posso até traduzir isto para inglês, chinês, alemão, não sei o quê. Não interessa que, tanto eu a ler em português como qualquer outra pessoa que lê em qualquer língua, o que ela vai olhar e obter daquilo é exatamente a mesma coisa, que é a abstração de árvore. Sim. Portanto, a linguagem está a construir a abstração. A linguagem e a abstração são a mesma coisa. Não concordo. E tu depois tens o mundo real, que é a árvore. Nada do que está aqui vai encapsular o que é que aquilo é exatamente. Mas está-se a construir uma abstração entre a árvore e... Mas há aqui uma nuance que é ou seja, por exemplo, aquilo que se tenta fazer quando estamos a escrever matemática em prol de explicar um fenómeno físico, aí, por exemplo, já não estaríamos a tentar escrever árvore. Estaríamos a descrever a árvore como um processo, como um conjunto de processos, basicamente. E aí é que já a pergunta já é válida de se aquilo que estamos a descrever é real ou não, porque os fenómenos ou estão a acontecer ou não estão a acontecer. Essencialmente é um bocado isso. Pois. Eu se calhar estou um bocado limitado por não ter o vosso entendimento da física e da matemática e da física e da matemática como eu acho que tu tens, só não estás a pensar em exemplos concretos. Termodinâmica. Pois, por exemplo, pensa na termodinâmica, algo que é super importante para a mecânica. Tu tens certas quantidades físicas ditas macroscópicas que, de uma maneira geral, te descrevem o sistema. Ou seja, quando tu estás a tratar um sistema termodinâmico, tu não te estás, de facto, a importar com os detalhes daquela molécula, porque aquela molécula vai com uma certa velocidade V1, a outra vai com V2. Não, tu estás a ver a velocidade média de um gás, por exemplo. E é precisamente nessa passagem do médio ou melhor, do individual para o médio, que tu perdes informação. Ok. Percebes? Percebo perfeitamente. É exatamente esta limitação que nós estamos a falar. Nós estamos a empregar uma linguagem matemática àquilo, reconhecendo que existe ali um desfazamento entre as duas coisas. E já, deixa-me só acrescentar uma coisa. Quando tu escreves árvore, eu genuinamente não interpreto aquilo como uma abstração de árvore. Eu leio árvore, estou a pensar, ou melhor, eu até posso pensar na abstração, mas ela está intimamente relacionada com a materialização. Pois está, mas aquilo que está escrito não é o que está ali. O que está escrito é um símbolo. Concordo. E tu, através do símbolo, consegues fazer uma construção mental que é abstrata. Exatamente. Mas a não ser que tu tem uma contraparte real. Física. Quando é que tu testemunhas a realidade? É quando olhas para lá. É quando fazes a observação. Tu podes olhar o quanto quiseres para a palavra, que tu vais ter sempre uma abstração, a não ser que olhes. Exatamente. Como é que tu garantes que o Campo Grande está no Campo Grande? Quando vais lá ao Campo Grande e fazes a medição. Sim. Mas porquê o Campo Grande em particular? É porque de faculdade é lá. Mas, ou seja, no caso da termodinâmica, eu concordo com tudo o que tu disseste. Tens fenómenos que estão a acontecer na realidade e tu, através da linguagem, estás a formular algo que é médio e tem a ver com a distribuição de Boltzmann, por exemplo. Pronto. Mas o que tu estás a fazer aí é a formular uma abstração.
That's it. Tens a realidade e através da linguagem formulas uma abstração. Eu não vejo como é que é diferente do exemplo da árvore. Não consigo mesmo entender. Porque... Tu estás a abstrair, mas... Quer dizer, o que é que tu estás a abstrair aí? Mas tu não Estás a abstrair o que está a acontecer. Tu estás a dizer assim... Tu estás a abstrair há uma essencialmente a perspectiva de ver um objeto macroscópico como um conjunto de objetos microscópicos. É essencialmente isso que tu estás a abstrair. É essa perspectiva. Nem sequer é um objeto em si. É a perspectiva de ver tipo, um objeto macroscópico como tipo, a soma de tudo o que quer que seja que acontece lá dentro. Sim. Ou seja, a única diferença que eu vejo há algumas diferenças que eu vejo num caso e noutro. Que é, eu ao olhar para a árvore, é a minha capacidade de efetivamente absorver o objeto fenomenologicamente. No caso da termodinâmica, vocês podem dizer, dadas as nossas capacidades observacionais, nós nunca vamos conseguir observar o que efetivamente é, e portanto a abstração é tudo que nós temos tipo, para melhor aproximar. É a única diferença, enquanto que no caso da palavra, a palavra não é o melhor que tu consegues. É tipo, ok, tu consegues ter a abstração através da palavra, mas também consegues olhar e observar. No caso da termodinâmica não, é tipo, a abstração é o melhor que nós conseguimos porque nós não conseguimos observar fenomenologicamente o que está a acontecer. E abstrações funcionam com processos também. Por exemplo, eu posso dizer amor. Eu posso escrever aqui amor. Mano, tu olhas e tu tens uma abstração do amor. Só sabes o que é se efetivamente experienciares o que aquilo é. Tu podes-me dizer, eu não sou capaz de experienciar amor. Não é mais ou menos. Eu percebo... Não sei, eu estou a tentar convencer-vos de alguma coisa, mas... eu percebo exatamente o que o Eugénio está a dizer. Eu só acho... Mas eu concordo contigo, by the way. Eu não... Concordo com aquilo que estás a dizer. Faz-me sentido. Só acho que há... Quer dizer, se calhar no contexto da termodinâmica não estou exatamente a perceber como é que isso se traduz para o contexto da termodinâmica. Ok, pensava que ias dizer aquilo que eu vou dizer agora. Diz. Não. Aquilo que eu vou dizer é que o exemplo que o Eugénio deu é importante. E é importante porquê? Porque ressalta ou evidencia os diferentes níveis e etapas de abstração que tu fazes quando estás a tratar certas ideias e outras. No caso da árvore, nós podemos olhar para a árvore como um todo. Portanto, tem um tronco, tem os ramos, pode até ter flores e frutos. E aquilo mentalmente... é uma árvore para ti. Nós olhamos para ali e todos nós concordamos que podia até nem ser real, podia ser de plástico, mas era uma árvore. Ok? Mas nós sabemos que, e é aqui onde eu quero chegar, a partir do momento em que tu vais ampliando e vais desconstruindo aquilo que é o objeto árvore, tu vais lidando cada vez mais com graus de complexidade que até podes encontrar nas descrições termodinâmicas de gases, que é... Tu fazes uma ampliação à árvore. Olhas para os ramos. Uau, que giro! Isto até parece ter uma estrutura que é invariante de escala. Ou seja, parece que eu estou a ampliar e o sistema de ramificação permanece igual, quer eu der zoom in ou zoom out. Tens uma dimensão fratal. Fractal, é. Certo. Olhas para o tronco em si. O que é que constitui o tronco? Bem, tens ali tipo uma data de materiais, tens ali uma data de coisas. Amplias mais um bocado. Tens o xilema, tens o floema. Dentro disso, o que é que tu tens? Ou seja, tu consegues sempre fazer etapa a etapa até que a ideia de árvore que, à partida, pela nossa utilização cotidiana, à partida, é mais simples do que as ideias que nós vemos na termodinâmica, muito rapidamente, com esta descrição que eu estou a fazer, torna-se muito parecido àquilo que nós fazemos. Mas aí tu utilizaste a palavra a ideia de árvore. E isso é um ponto também que é importante, que é o processo que acontece na tua mente de identificação da árvore é por si só uma abstração também, a meu ver. Porque a única coisa que não é uma abstração é a árvore. Porque tu não consegues, tipo, desfazer-te, tipo, do que acontece dentro de ti ao observares a árvore. Sim. Tu crias sempre uma ideia. E toda essa ideia é uma abstração. Lá está. Sim. Por isso é que acontece isso que estás a dizer. À medida que vais ampliando, vais tendo mais e mais ideias e a tua abstração, ideia de árvore, vai mudando consoante a perspectiva. Yeah. Mas ela está ali. Ela está quieta. Ela é aquilo. Ela é a árvore. Estás a ver? É a árvore. E isso, para mim, é que é a matemática. Está lá, é o que é, estás a ver? E nós fazemos o nosso melhor para construir, através da linguagem, uma abstração
do que está a acontecer. Para mim, tipo, that's it. Há 2 níveis, que é tipo, é o que é e a abstração, que é construída através da linguagem. Sendo que a linguagem é um exercício mental, é uma idealização, é uma ideia, é uma construção humana. A linguagem é uma invenção, a matemática não é uma invenção, é uma descoberta. Mas espera, então... Era a conclusão do episódio. Tu, com matemática, em relação à árvore, com matemática, tu queres dizer que a matemática é a árvore ou é a abstração, ou seja, a ideia de árvore? Porque se calhar é melhor tu definires o que é matemática melhor. Define... Para ti, o que é que tu entendes por matemática? Tipo, nós entendemos o mesmo... Se conseguires usar este contexto. Ou seja... É porque neste caso lá está matemática, linguagem, matemática, abstração, realidade. Não é? Eu iria dizer exatamente isso. Ou seja, na minha cabeça, o que acontece é, tens a linguagem, que é a invenção humana, a abstração humana, e tens a matemática, que é a realidade. Por isso é que eu sei que eu há pouco estava-me a tentar lembrar do teorema, que é um teorema que define os limites da matemática. Gödel? Não é. É o da. Aparece até num vídeo do Veritasium, eu acho que te enviei, que é ele a dizer que existem certos teoremas da matemática que tu nunca vais conseguir provar. É de Gödel, sim, é o teorema de incompletude. Incompletude, exatamente. Mas tu consegues, tipo, formular esse... Has de conseguir descrever melhor do que eu, portanto, se quiseres... Como é que eu ia dizer? Porque isto tem várias formulações diferentes, este teorema. Sério? Sim. Yeah. E todas são interessantes, mas dizem coisas ligeiramente diferentes. Por exemplo, uma das formas diz que a aritmética não consegue provar a sua própria consistência. E como a aritmética está subjacente a tudo o que se faz em matemática, praticamente isso significa que nunca conseguiremos provar que a matemática é consistente. Basicamente é um bocado isso. O que é um bocado para o estranho. É um bocado para o estranho. É estranho para mim até pessoas a dada altura terem achado que isso era possível e tentaram. Houve pessoas que passaram a vida que acharam que era possível provar que a matemática é consistente. Exatamente. Mas nunca se conseguiu fugir a essa... Sim, tentaram provar isso e depois um dos discípulos, que veio portanto isto foi Hilbert, tipo, era o trabalho de vida dele, tipo, provar que a matemática provava a sua própria consistência. E o Gödel depois apareceu, exatamente. Uau. E o Gödel depois apareceu e provou que não é possível. Mas a cena é que o Gödel formulou esse teorema com base na aritmética, com base nos axiomas e tal, matemáticos, que ele próprio diz que não pode provar a sua consistência. E portanto, tipo, será que esse axioma é consistente? Exatamente. Pronto, tudo depende de axiomáticas, portanto, tudo pode ser duvidado, depende da confiança que a pessoa tenha na axiomática. Mas no fundo, as coisas... Nós acreditamos nas coisas porque achamos que elas fazem sentido, porque partimos de uma certa axiomática e no caso da matemática, a axiomática nem sequer é intuitiva. A axiomática serve o propósito de implicar tudo aquilo que nós achamos que é intuitivo. Pois. E portanto, aquilo que nós queremos na verdade é aquilo que estamos a falar, essencialmente, conseguir descrever ideias ou a realidade, no caso da física, o mais aproximado possível, e para isso é que fazemos reverse engineering e vamos aos axiomas assim. Basicamente foi um bocado isso que aconteceu. Isso é super interessante. Eu olho, eu diria que tipo, eu olho para a axiomática da matemática e tanto tu como o Eugénio sabem que eu não sou matemático, portanto não sou um especialista, então tenho uma ideia muito leiga daquilo que é a axiomática, mas a axiomática são os postulados da matemática. Então era como tu estavas a dizer isto, e isso é super interessante, que é como se nós estivéssemos a construir uma edificação, um prédio, e confiar que aqueles materiais, aqueles alicerces, são os melhores para sustentar o prédio. Não é? É exatamente isso. Yeah. Mas já agora, para corrigir uma coisa, porque eu disse mal, não é que o teorema da incompletude tenha várias formulações, mas há versões diferentes, ou seja, há o primeiro teorema da incompletude, há o segundo teorema da incompletude, são teoremas diferentes. Um diz isto, o outro diz exatamente aquilo que tu estavas a falar, que era que há simplesmente statements na aritmética em que com a aritmética propriamente dita não conseguimos provar se é verdadeiro ou se é falso. Isso é interessante porque vocês fizeram uma pergunta, o que é a matemática? Existem coisas que podem ser verdade
que não há simplesmente maneira de provar através da matemática, linguagem. Não são possíveis de descrever através da matemática, e quando eu digo descrever, obviamente que eu estou a falar da matemática, linguagem. Mas isso não significa que não haja matemática que esteja a fazer com que isso aconteça, ou que seja a matemática que limita da linguagem, não é do que está a existir ali. Então espera. A matemática é o que é real. Duarte, desculpa imenso estar-te a interromper. Não me estás a interromper, porque eu não preciso pensar um bocado. Mas é que eu acho que finalmente percebi a tua ideia. Ok. Ou seja, inicialmente, aquilo que nós estávamos a pensar... Olha, ainda bem... Mano, eu não sei escrever. Abstração. Aquilo que estava a acontecer era abstração, e vou colocar entre parênteses matemática, não é? Pronto, desculpem, eu escrevo muito devagar. Depois vamos tirar uma foto disto e vamos por aí... Linguagem, pronto, vocês percebem, não é? E isto também era matemática, e através da linguagem matemática chegar à descrição do mundo físico. Mas eu acho que na cabeça do Eugénio está a acontecer... Não é nada disso. Não é nada... Parece-me ser circular. Ou seja, parece-me que a descrição do mundo físico está mais... É tipo como se fosse assim, não é? Sem dúvida. E aliás, outra correção que eu faria não é a descrição do... Eu vou virar a folha e vou... Realidade. Exatamente. Sim, realidade. Realidade, né? Realidade, que é a matemática. Está a ser bem fixe. Está a ser mesmo matemática. E depois há aqui, através da linguagem, nós criamos uma abstração. E tanto, tudo isto é matemática, estás a ver? Tipo, de certa forma são três coisas, estás a ver? Mas não são. Tipo, a linguagem e a abstração são uma coisa só, estás a ver? Tipo, existe uma realidade matemática no mundo e que é tipo perfeita. E depois nós temos uma linguagem que, como nós não somos perfeitos, não conseguimos criar uma linguagem perfeita e, portanto, a abstração também não vai ser perfeita. Mas existe uma realidade matemática fora de nós, fenomenológica, que se nós fôssemos perfeitos, nós conseguiríamos criar uma linguagem que descreve tudo. Literalmente tudo o que acontece e que pode acontecer e não sei o quê. E obviamente que isto também tem a ver com física, né? Estou a perceber. Pronto. Ok. Já estou a perceber a tua ideia. Mas, não sei. Pronto, agora chegamos a Estamos só a ter tipo... Isso é super... Não, é porque lá está, tu estás... Não, porque eu tenho uma coisa a fazer. Podemos ter usado o quadro se quisessem, mas pronto. Está ali um quadro, não sei se está... Provavelmente não dá para ver. Mas por exemplo, quando tu dizes que a realidade é matemática, é porque tu vês como se... Imagina, aquilo tem uma... Como é que eu ia dizer? Uma explicação possível que poderia ser compreensível por humanos. Isso já não. Chegou, tipo, quando disseste humanos é que falhou, porque lá está. Seres perfeitos. Exato, é isso. É que existe uma... Porque lá está, a forma como nós... a nossa linguagem matemática é, de certa forma, arbitrária. Nós podemos ter escolhido símbolos completamente diferentes. A axiomática que foi escolhida podia ter sido diferente, estás a ver? E lá está, não é que seja errado, mas é que teve de ser uma aproximação, teve de ser algo que temos que começar para elaborar, estás a ver? Uhum. Mas tipo, um ser perfeito conseguiria criar uma linguagem que descreve perfeitamente aquilo que é. Estás a ver? Uma linguagem matemática que descreve perfeitamente aquilo que é. Mas nós vamos sempre ter de nos contentar com uma linguagem que é imperfeita. Daí o teorema de Gödel. Porque o teorema de Gödel não tem a ver com nenhuma realidade do mundo. É só uma limitação da mente humana que formulou a linguagem e os axiomas. Estás a ver? Uhum. Porque se calhar com outra aritmética qualquer, o teorema de Gödel caía por terra. Esse ser perfeito criaria uma axiomática e uma aritmética em que o teorema de Gödel não se aplica, estás a ver? Tipo, mano, this is it. Tipo... E isto é curioso porque isto, ou seja, a resposta matemática a matemática é descoberta ou uma invenção, é exatamente um problema de definição. É um problema de o que é a matemática. Pronto. Yeah.
esta é assim, a minha, eu não sei se vocês têm uma definição, definiriam de forma diferente, mas a definição na minha cabeça já há algum tempo que é bem clara. É que tens para mim- duas coisas diferentes, é a realidade matemática e a linguagem. Uma É delas que- é uma descoberta, outra é uma invenção. É curioso, porque para ti é como se a matemática fosse o universo em si. Certo? Yeah. Pois. Exato. Pois. Tipo, para mim é como se, imagina, há o universo e depois há o espírito humano, basicamente. E para mim a matemática é essencialmente, eu não sei se posso dizer que é o espírito humano ou se é tipo parte do espírito humano, mas pronto, está lá contida, não é o universo. Estás a ver? Mas de que maneira? Não sei se estou a perceber. São as ideias. Para mim, matemática são ideias e perspectivas. São a abstração. Essencialmente é isso. Estás a ver? Para mim, matemática é a abstração. Aí, eu acho que nós Basicamente é temos isso. 3 visões diferentes. Porque ou seja, eu parto do princípio do Duarte, mas eu depois não consigo dizer que a matemática só concerne aos seres humanos. Ou seja, é um bocado o mesmo... É um bocado o meio de vocês, que é... Eu parto do princípio que existe o universo físico, existe a matemática abstrata, fora da mente humana, e que está lá pronta para ser descoberta, mas eu acho que ela está pronta para ser descoberta para depois criar-se uma linguagem, para depois se modelar o universo. Mas depende, porque imagina, Mas então- para mim não é que a matemática, ou seja, eu quando digo que a matemática é a abstração, não estou a dizer que a matemática, ou seja, para mim também há uma conexão possível com o universo, percebes? E com a descoberta, que é quando a abstração é de facto uma abstração adequada para a realidade. E isso é uma coisa que pronto, se vê com a física, ou seja, quando se calhar começamos com uma certa formulação e acabamos por concluir muito mais coisas do que estávamos à espera de concluir, que acabam por ser verdade, como a questão de buracos negros e etc. Tipo, aí já há uma certa conexão entre a abstração e o universo. Esses momentos são os que fazem a ponte entre o espírito humano e o próprio universo. É quando nós realmente estamos em conexão, basicamente. Pronto. Isso para mim faz sentido. A minha concepção seria só tipo, esses são os momentos em que a nossa linguagem está compatível com a realidade. Yeah. Porque imagina, 1 mais 1 é igual a 2. É uma abstração. É uma abstração. Mas tipo, também é uma realidade. Materializa-se. É uma realidade material. E isto vai de um lado para o outro, que é, eu acredito que tudo o que exista, hipoteticamente, idealmente, conseguiria ser transposto para uma linguagem matemática descritiva e abstrata e que tem a ver com a ideia. E acredito que ao contrário também acontece. Que é, se nós formulamos matemática através dos axiomas que agora temos, das duas uma, ou vamos chegar à conclusão que aquilo não faz sentido e entrar num paradoxo ou num desses teoremas que é tipo, isto não é possível. Sim. E tal, ou então vamos ter algo que nós podemos até nem estar agora ou conseguir conceber uma realidade em que isso se aplique, estás a ver? Mas tipo, está a descrever a realidade. Um exemplo bué da bom, que é dimensões acima da terceira. 4 dimensões, 5 dimensões, não sei o quê. Tipo, isso para mim existe. Ou seja, mas sem dúvida existe no mundo real, não é uma abstração. Sim. Agora, mostra-me a 4ª dimensão. Não consigo. Mas tipo, isso existe, estás a ver? Por isso é que eu digo que a matemática está lá, existe, é uma cena, estás a ver? Mas até há outra forma, porque imagina, dimensões é a abstração do conceito de direção. Outra maneira, não tanto, porque aí já estamos a atribuir dimensão ao conceito de espaço. Ok, etc. percebo. Nós nem temos que fazer matemática. isso. Nós nem temos que fazer isso. Dimensão é graus de liberdade, daquilo que se costuma fazer, costuma chamar em física. Okay. São simplesmente o número, como é que eu ia dizer? É o número mínimo de eixos que nós precisamos para descrever uma certa situação. Por exemplo, se estivermos a falar de política, por exemplo, há muitas pessoas que gostam de usar um só eixo, ver a política como unidimensional, direita ou esquerda. Há outras pessoas que gostam de ver como bidimensional, por exemplo, já ser autoritário, ser libertário, ser... exato, usar os quadrantes e não sei o que agora é muito popular de se fazer. Compass, E também há muitas, tipo... Quer dizer, também se pode ver a política como algo com ainda mais dimensões. Sim. Depende de como a pessoa quiser abordar a coisa.
nesse sentido, aliás, isto foi um excelente exemplo, na verdade, porque nesse sentido, se a pessoa incorporar mais dimensões dentro da política, aí temos um objeto com muitas dimensões. Não é uma coisa não que... se pode restringir à terceira dimensão, pode ser uma quarta, uma quinta, uma sexta dimensão. Exato. Ok, já percebi. Exato. Porque quando tu disseste que a quarta e a quinta dimensão... Mas isto é um viés físico. Quando a quarta e a quinta, ou a quinta ou a sexta, existem na realidade, eu pensei... Pá, diz-me a nível observacional onde é que elas estão. Mas já percebi o que tu estás a dizer. Não são as dimensões aplicadas ao espaço onde nós estamos a viver, é este tipo de problemas. Também, mas também é em relação ao espaço, porque tu consegues matematicamente formular um círculo com 4 dimensões, ou não? Tu consegues descrever uma equação de um círculo com 4 dimensões. Certo. E, tipo, eu acho, isto é completamente especulação, não tem tipo... Eu acho que o círculo com 4 dimensões efetivamente existe. Não existe para nós, porque nós somos seres de 3 dimensões que vive tipo... Mas lá está. Mas aí o existe é uma palavra... tipo, é uma palavra... É complicado, não é? Porque o existe significa, ok, que conseguiríamos, tipo... Como é que eu ia dizer? Demonstrar? Seria da forma física, como se houvesse tipo outra direção em que nós poderíamos caminhar, literalmente, mas que como não sabemos que lá está, nunca o fazemos, não é? Ou poderia ser isso, ou pode ser, ok, o círculo de 4 dimensões pode ser concebido de várias formas, pode ser, eu posso pegar num deste contexto de política, e aí podemos ver aí o círculo de 4 dimensões como um objeto que não tem nada a ver com uma forma geométrica, percebes? Sim, se calhar, ou seja, o que eu quero dizer é que, pronto, de uma maneira ou de outra, existe. De uma maneira ou de outra, essa abstração, círculo de 4 dimensões, de uma maneira ou de outra, existe. Efetivamente, tipo, fora de nós, fora da concepção. Percebo perfeitamente o que estás a dizer. De uma maneira ou de outra. Mas isso tem sido uma das coisas que me tem... Eu há uns tempos falei com o Miguel que uma das coisas que eu estava interessado em fazer era, tipo... falar com o pessoal em matemática, em particular com professores lá do departamento de matemática, sobre o que eles fazem e arranjar uma realização em termos de mundo real daquilo que eles fazem. Nice. E isso, de certa forma, é aquilo que tu estás a dizer. É arranjar uma justificação concreta que eu consiga dar a outras pessoas de porque é que aquilo é real e porque é que aquilo não é só a invenção tipo, na cabeça de outra pessoa. É exatamente... Pronto, então é porque tu também estás a partir do pressuposto que... Eu não tenho 100% de confiança de que é sempre real, mas tipo... Mas não sei, é uma coisa, é um sentimento que eu quero tipo, perseguir. Porque, então lá está, nós estamos em concordância, que é tipo, tu no fundo também, se tu achas que qualquer, ou pelo menos o achas, tu estás na esperança, sei lá, está um bocado disseste fé que tudo aquilo que seja formulação matemática tenha um descritivo fenomenológico, então tu na realidade acreditas que também existe, pronto, está aqui a linguagem e está aqui o que é real, mas o que é real tipo, consegue ser descrito através da linguagem e tudo o que é descrito através da linguagem, nós só não temos um contraponto tipo, real porque ainda não o fizemos, mas há de estar algures tipo, aí, estás a ver? E esse é o meu dilema com fazer matemática hoje em dia, na verdade, que isto é a circle back to que é que me parece que há muita matemática hoje em dia que é feita, escrita mesmo, tipo, sem ter em vista um propósito de ver aquilo como algo real. E é esse, ou seja, o meu dilema é que há muito que parece que não tem essa motivação por trás de as pessoas acharem mesmo que aquilo é algo real e por isso trabalham naquilo, e porque para mim também é isso que me motiva. Mas sim, eu pelo menos quero acreditar, mesmo que eles estejam a inventar na cabeça deles, que aquilo é real, de alguma forma. E que eu posso fazer sentido daquilo tipo, de alguma forma, basicamente. Pronto, Ok.
Não sei se tens alguma pergunta ou sem alguma Não, pergunta. imagina, eu no meio disto tudo, eu estou a tentar perceber no que é que nós estamos a diferir. Eu acho que tem simplesmente a ver com a forma como nós nos estamos a explicar. São as nossas abstrações que são diferentes, mas se calhar estão a... Porque a ideia, porque tudo aquilo que vocês me estão a dizer faz sentido. Ou seja, eu também acredito que existe uma realidade abstrata matemática que existe. Não, uma realidade real, não abstrata, matemática que existe. Isto, pronto, Repete lá. uma realidade concreta, não abstrata, uma realidade que existe, uma realidade matemática, não abstrata, que existe e que depois é abstratada através da linguagem. Ou seja, então espera, então por consequência tu estás a admitir a existência da realidade ou de uma realidade, porque é isso que me está a fazer confusão. É desta realidade ou de uma realidade, existe a diferença? Desta nossa realidade. A nossa, então é perfeita, é isso que estás a dizer. Yeah. Porque a matemática no seu todo, essa matemática, essa idealização abstrata perfeita, se tu estás a dizer que faz a correspondência entre as duas coisas, então estás a dizer que esta realidade é perfeita. É perfeita nesse sentido. Sim, nesse sentido, claro. E Sim. é isso que eu não sei se consigo dizer. Não sei, tenho que pensar ainda um bocado É mais. perfeita até pela formação. Se eu estou a formular, tipo, um ser perfeito conseguiria criar uma linguagem que descreve perfeitamente a realidade, então é porque a realidade é descritivamente, tipo, perfeita. Estás a ver? Nós é que somos imperfeitos. Sim. A imperfeição É como tu dizeres, acho eu, diz-me se eu estiver errado, mas é como tu dizeres que tudo tem explicação. Nós só não sabemos se conseguimos tipo, encontrá-la. É exatamente isso. Tudo tem explicação. E de certa forma é curioso porque nós falámos imenso disto e eu nem sabia bem se concordava com isso, mas eu vivo pelo menos como se concordasse completamente com isso. Uhum. Tipo, se eu me estou a dar com uma pessoa e do nada, tipo, ela fica chateada comigo, ou tipo, não sei, e eu não percebo porquê, eu acredito que há uma explicação e eu persigo essa explicação. Yeah. E tipo, e é a mesma coisa, tipo, não sei. Tu deste um exemplo bastante, pronto, do dia-a-dia e pessoal, mas, por exemplo, mesmo na atividade científica, tu tens um bocado de partir desse pressuposto, não é? Exatamente. Porque até tu chegares à conclusão. Sim, para tu mas chegares à conclusão que eu não... convosco, sim, eu concordo que tudo tem uma explicação. Pronto. Agora, o meu problema é que eu não sei se toda essa explicação é matemática. É só essa... Mas depende, porque imagina, eu acho que para o Eugénio a explicação é a matemática. Exatamente. Tu estás a visualizar a matemática como o conjunto de símbolos, estás a ver, etc. Ele está ainda a abstratizar ainda mais... tipo, não, eu já estava a abstratizar, mas eu acho que ele ainda faz melhor e mais do que eu. Yeah. Porque lá está, imagina o seguinte. Porque imagina, eu posso dar um exemplo, eu sim. estou a pensar num exemplo concreto que é a consciência. Uhum. Eu não consigo ver uma descrição matemática para a coisa. E isso não importa para ti, porque um ser perfeito conseguiria... Mano, conseguiria, tipo, de alguma forma... Imagina o seguinte, o ser perfeito... Certo, Deus, eu posso dizer que concordo contigo. Deus observa a realidade e escreve um livro a dizer assim, a realidade. E ele vai descrever aquilo tudo. Imagina, abstrai-te qualquer... Não estão lá palavras, não é necessariamente palavras ou equações, pode estar uma mistura de equações, palavras... São só conceitos. Exato, é tipo um livro a dizer, a realidade. E ele descreve aquilo tudo e ele vai conseguir descrever o que é a consciência, o que é, o que não é, de que forma é que opera, de que forma é que não opera. Todas as coisas, tudo ele vai conseguir descrever. E nós, o que fazemos com a ciência e com a matemática, que é... Lá está, nós até há discussão se matemática é sequer ciência, porque é mais do que ciência. Eu também eu concordo com isso, acho que tu também concordas. É tipo, é ciência, mas tipo, é mais do que ciência. E para mim é mais do que ciência por causa disso, estás a ver? Nós também temos um livro a dizer a realidade. O problema é que o nosso é muito imperfeito, estás a ver? E tem esses axiomas que é tipo, nós não conseguimos provar que isto é verdade, não sei o quê. No de Deus, não. É tipo, está lá tudo mesmo, estás a ver? Porque a realidade é o que é. Percebo.
assim, matemática. A realidade, a.k.a. matemática. Tipo, é aquilo. Estou a perceber, ok. Que, eu não sei se interpretas filosofia exatamente da mesma forma. Mas para mim são a mesma coisa. Escritas de formas diferentes. Isso é engraçado porque eu pensei exatamente nisso agora. É mesmo engraçado. Eu intuitivamente, tipo, a primeira cena que eu tive para dizer foi que não eram a mesma coisa, mas eu, assim que pensei isso, o pensamento não me soube, eu teria de pensar acerca disso. Para conseguir... Epá... Não, é porque, lá está, deixa-me ver se eu consigo perceber a tua ideia, porque acho que isso me faz sentido e era algo que eu já estava a pensar, não tinha dito, mas estava a pensar, que é, tu tens a filosofia, aquilo que é o equivalente à tua abstração máxima de matemática, e depois tu tens as palavras que nós utilizamos, que são falíveis, assim como a linguagem matemática também é falível. E, portanto, é esse cruzamento... Mas há uma diferença... Ou seja, a diferença que há entre essas duas coisas na minha concepção... Porque tu tens que empregar lógica na filosofia também. Sim, mas na filosofia há muitas questões em que tu chegas à discordância e tu tens simplesmente de dizer eu acredito nisto e outra pessoa pode com a mesma legitimidade dizer não, eu acredito numa coisa diferente. A mesma coisa para a matemática. Mas a matemática é diferente porque se tu tiver... nós temos de concordar com os mesmos axiomas. Mas a partir do momento em que concordamos com os mesmos axiomas, eu não posso simplesmente dizer a minha opinião é diferente e tu dizes que a tua opinião é diferente e estarmos igualmente com legitimidade. Porque, com certeza, que um vai estar a ir contra a lógica da matemática. Porque aí, imagina, se tiverem duas pessoas a discutir e cada um tem a sua axiomática e podem, tipo, discordar com as axiomáticas uns dos outros, ainda assim... pode haver uma axiomática transcendente que os dois estão a tentar aproximar. Percebes o que eu estou a dizer? E isso seria o mesmo... Mas para a matemática é exatamente a mesma coisa, porque nem toda a gente concorda com os princípios que regem certas raciocínios em matemática. Então, era exatamente isso que eu estava a tentar dizer. Lá está. Tanto que a axiomática é feita por reverse engineering, é exatamente por causa disso. Porque acho que a certo ponto, a maior parte das pessoas acabaram por concordar foi numa coisa, que é pointless estar a preocupar com a axiomática. Nós queremos este outcome e, portanto, queremos é só uma coisa que nos sirva este outcome. Mas no caso da filosofia, não. Lá está. No caso da filosofia, a discussão sobre a própria axiomática não é pointless. E discute-se muito e... Lá está. Eu não vou conseguir explicar agora. Eu precisava de pensar sobre isso, mas eu acho que há uma diferença... Mas depende porque, imagina, depende do que nós queremos dizer com axiomática, porque a matemática costuma ser feita dentro de uma axiomática kinda universal, mas na prática não é assim que as coisas se fazem. Tipo, a pessoa, quando quer estudar um problema, começa com um conjunto de princípios pelo qual acha que o problema se rege. E isso já é uma axiomática do problema e não da matemática. E acontece a mesma coisa com a filosofia, que é, se nós queremos discutir, por exemplo, sei lá, se Deus existe, vamos começar a tentar primeiro perceber o que é Deus e perceber o que é existir. E cada um tem a sua, tipo, axiomática acerca disso. Vá lá. Mas específica para o problema. Estás a ver? Estou a perceber. Tipo... Se calhar são a mesma coisa, mas eu precisava de pensar um bocado sobre isto. E eu digo isto também porque quando leio tipo, coisas de filosofia, tipo, a estrutura e o pensamento é exatamente o mesmo. É, tipo, as pessoas tentam ser o mais precisas possíveis com as definições e tentam ter cuidado com o que extraem a partir daí. Quando é boa filosofia. Quando é boa filosofia. Vamos dizer isso. Que era um bocado isso que nos estava a acontecer. Ou seja, se calhar ao início nós estávamos a concordar muito mais um com o outro do que a discordar. No entanto, a forma como nós estávamos a definir aquilo que cada um estava a pensar não estava a ser bom o suficiente para que cada um de nós conseguisse interpretar exatamente aquilo que cada um estava a dizer. O que eu sei em relação à minha perspectiva é que, pronto, isto é uma cena que eu já disse várias vezes, que é para mim tanto a ciência como a filosofia como a arte. E eu acho que na questão da arte, tipo, é que acaba por ser um bocado mais controverso para a maior parte das pessoas, que é... Estas três coisas são tentativas humanas de aproximarmos da verdade.
Yeah. Estás a ver? E Sem por dúvida, exemplo, sem dúvida. considerando ou não a matemática uma ciência, tipo, vamos considerar que é uma ciência, pronto, for the sake of argument. Se não for, eu acrescento, pronto, mais, para além destas três, tipo, mais a matemática. São tentativas e abstrações humanas de, tipo, chegar a um alvo que, lá está, eu acho que já disse isto uma vez também, vai ser sempre muito difícil de tu dizeres com certeza absoluta que, tipo, isto é que está certo 100%, estás a ver? Mas Sim, tipo, sim. são... Até porque tu podes ser preciso, mas não seres exato. Ou seja, tu podes fazer todos os esforços para te Exatamente. concentrares ao máximo e chegares a um ponto, mas afinal a verdade está ali. E isto também tem a ver com outra coisa que já falámos também, que é, no limite, o que é que acontece sempre? Tipo, faço toda a formulação e não sei o quê, faz tudo bem sentido, o que é que acontece depois? Salto de fé. Confio que é assim. Tipo, certo. confio que é assim na filosofia, confio que é assim mesmo na matemática porque tens de confiar nos axiomas, Exatamente. confio que é assim na ciência também porque tens de confiar nas suposições que fizeste, portanto, Exatamente. no limite é sempre tipo, pá, acredito que seja assim. Sim, estás a ver? sim. Daí Não eu só de dizer fé. que tipo, no fundo para os seres humanos é sempre uma aproximação à verdade. Pode acontecer que tu, por acaso, nesse salto de fé estás a chegar mesmo ao que é, estás a ver? E nós também temos de ter fé, que a fé está-nos a levar ao que efetivamente é. Exato. Mas lá está. Não sei, esta é a minha concepção. Mas isso Não, mas eu concordo completamente. Sim. Já agora, só um último comentário, se calhar depois terminaríamos até Depois já porque estamos a estender um memoriar alguma bocadinho. coisa. Espero que o pessoal lá em casa não tenha a apanhar uma seca desgraçada. Eu acho que não. Mas eu acho que também consigo... O Duarte há bocado estava a falar de uma cena que é bastante verdade, que é na matemática as pessoas chegaram à conclusão, tanto quanto sei, chegaram à conclusão de que essas discussões eram pointless precisamente porque poderia A maior ter... parte, by the way. A maior parte. É? Porque ainda assim há umas quantas pessoas que ainda trabalham nisso. Já, mas- Ok. Mas a ideia que eu tenho é que não que teoricamente ao nível de ideias seja pointless, porque eu não acredito nisso, mas na prática, como tu tens tanta coisa a depender da matemática, tens a biologia, tens a física, tens a economia, tens tanta coisa à pala da matemática que se tu de facto levantasse uma discussão mesmo acesa e suficientemente grande sobre a estrutura básica, poderia trazer muito más consequências e, por consequência, poderia dar-se o caso de tudo aquilo que está a funcionar, ainda que não de forma perfeita, mas que funciona minimamente bem, caísse por terra. Enquanto que na filosofia, e embora, lá está, a discussão a nível teórico não seja pointless, na prática tu tens aí essa diferença, porque apesar de tudo, e tanto eu como tu e como o Duarte achamos que a filosofia é extremamente importante nas nossas vidas, as pessoas não têm aquela noção do quão importante é a filosofia e, portanto, abre mais espaço para que haja o precedente de discutir as bases. Estás a perceber? Vou-te dar um exemplo. Quando é que tu tens matemática na escola? Desde o Primeiro ano. Quando é que tens filosofia? Yeah. Verdade. Yeah. Essa é a diferença. Bem, não sei se tens final thoughts acerca do que falámos ou se... Thought. Desculpa. Isto foi estúpido. Não sei, estava agora a pensar naquilo que o Miguel tinha dito. Porque ainda assim, tipo, se calhar só a resposta para isso, acho que é a única coisa que se calhar tenho a dizer. Não sei se seria assim tão mau, tal como não é tipo mal visto sequer as pessoas tentarem axiomáticas diferentes e coisas assim, precisamente porque acho que o sucesso da matemática noutras ciências se mede de outra forma. Não é exatamente da matemática ser tipo a maior certeza que nós temos, porque lá está, é falível. Tipo, os axiomas nós não sabemos se eles são mesmo verdadeiros ou não são verdadeiros. E acho que se mede mais pelas descobertas que se vão fazendo por causa do uso de matemática nessas ciências. E acho que isso nunca vai desaparecer. Não é? Grande conversa. Espero que tenhas gostado de estar aqui connosco a ter esta conversa. E pronto, tipo... Só eu tomei estas conversas, não gosto de disto. Há pessoas que são mais... ou seja,
Tu efetivamente, nós vamos falando e eu vejo que tu vais pensando mesmo profundamente sobre as coisas, portanto, se tiveres, isto acontece imensas vezes comigo quando estou em casa depois de sair daqui, aí aquilo faz bem sentido, não sei o quê, o que ele disse e tal. Sim. Portanto, podes mandar mensagem ou tipo criar uma lista de cenas e podemos fazer um episódio de uma segunda parte de vires aqui falar connosco. Que sim. Gostei mesmo. Sem dúvida. Sim. Tá. Obrigado por ter estado cá, obrigado a quem assistiu e ao pessoal que sai também. atrás da câmara a ajudar. E obrigado à Junta de Freguesia de Carnide, mais Exatamente. uma vez, pela cedência do espaço, também é importante referir. Exatamente. Nós normalmente fazíamos esta mensagem, dávamos esta mensagem no início do episódio, mas pronto. Enfim. Agora é quando nos lembramos. Exato. Mas, obrigado a todos. Tá Até bem. à próxima. Tchau, malta. Adeus, pessoal.